Olá, tudo bem? Nós vamos concluir a nossa revisão de Direitos Humanos e Direito Constitucional para as provas do DEPEN e Polícia Civil do DF. Vamos retomar com o estudo das regras de Mandela. E já adianto que as regras de Mandela, assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós já vimos, né? Não é um tratado internacional, as regras estão em um documento normativo que não é tratado, é uma recomendação, um documento, como nós já vimos, do soft law, é o direito leve, aquele que não é um tratado, assim como a DUDH, mas que também já sabemos que não é por isso que não são importantes. Então, as regras de Mandela, nós vamos ver aqui o contexto do surgimento, o porquê do nome, né? Que vocês já devem saber, e o que nós temos que nos atentar no estudo desse texto, que é tão legal, tão interessante e importante para conseguirmos aí uma evolução na proteção dos direitos das pessoas privadas de liberdade. Vou compartilhar com vocês aqui, então, acompanhem pelo material de vocês, por gentileza. Antes de falar das regras, eu coloquei aqui, eu fiz uma breve pesquisa sobre o nosso sistema penitenciário e trouxe algumas informações que podem, inclusive, ajudá-los em uma redação, né? São informações enriquecedoras, alguns temas que estão na moda, que podem aparecer na prova, algumas expressões. Então, antes de falarmos das regras, vamos contextualizar aqui o nosso sistema penitenciário, né, já que estamos falando de um documento que pretende melhorar esse sistema, e trouxe alguns dados aqui, baseados no site do Ministério da Justiça, né? Então, dados que têm credibilidade, quem quiser conferir. Eles têm um levantamento nacional de informações penitenciárias, que é o Infopen, e esses dados aqui, os últimos que eu encontrei, são de dezembro de 2019, mas são seguros para vocês mencionarem. Eu sei que hoje, em termos de população prisional, já vi informações que ultrapassamos os 800 mil, mas no site as informações que eu encontrei são essas aqui. A população prisional no Brasil seria, no total hoje, de 755.274. Hoje não, né? São dados de dezembro de 2019, mas só para vocês terem um referencial de números. E o Infopen, ele traz também informações sobre vagas, recursos humanos, infraestrutura, a população prisional, perfil das pessoas privadas de liberdade. Todas essas informações vocês encontram nesse site do Ministério da Justiça. Temos aqui informações sobre encarceramento feminino, que voltou a subir, e aí preocupações que nós temos, como uma discussão recente no STF. Não sei se vocês se lembram, quando o Supremo determinou, foi uma decisão em habeas corpus, que não só mulheres, né, mas responsáveis por crianças, então menores de 12 anos, aqueles com filhos menores de 12 anos, ou que cuidem de pessoas com deficiência, que os filhos tenham alguma deficiência, que dependam dos seus cuidados. Segundo o STF, essas pessoas deveriam, em regra, cumprir prisão domiciliar, para não termos um problema ainda maior de abandono dessas crianças, dessas pessoas com deficiência que precisam de cuidados. E houve uma audiência pública recentemente para discutir isso, a implementação, o respeito a essa decisão do Supremo, que nem sempre é respeitada, né? As dificuldades disso, e testemunhos sobre o sistema carcerário de todo o país, e assim, depoimentos muito chocantes. Isso deve estar no site da TV Justiça. Eu assisti pelo YouTube, TV Justiça, foi muito interessante, muita coisa legal, propostas interessantes. E o Brasil, gente, ele já foi advertido, digamos assim, pela Corte Interamericana. Ele tem que melhorar o sistema penitenciário, não existe outro caminho. Eu fico pensando, para quem quer entrar e não está disposto a pensar em proteção de direitos humanos, a abandonar pensamentos de uma cultura aí que não é mais a nossa, que não pode mais ser a nossa, tem que repensar, porque não vai mais existir espaço para isso. Nós temos que respeitar primeiro a nossa Constituição, as nossas leis, e depois também as normas internacionais de proteção. Senão o Brasil vai continuar sendo condenado, e tem condenação, inclusive, a indenizações, e quem paga por isso, em última análise, somos nós, sociedade, né? Então,
de fato, não é um bom caminho continuar violando normas de proteção de direitos humanos. Recentemente, o STJ decidiu acatar uma resolução da Corte Interamericana que diz que quando a pena é cumprida em situação degradante, e equivale à própria tortura, à crueldade, ela deve ser contada em dobro. Se uma pessoa está presa há 1 ano em um local, como o nosso sistema penitenciário, a Corte Interamericana decidiu isso em relação ao Instituto Sá Carvalho, em São Paulo. Se isso acontece em um lugar em que as condições são degradantes, 1 ano de pena deve equivaler a 2. E o STJ acatou essa decisão da Corte, gerou maior polêmica, discussão, mas estou contando para vocês entenderem o quanto é sério respeitar as normas de proteção, né? E como que a gente pode sofrer consequências por não respeitar. Ah, professora, mas por que a Corte determinou isso? Porque o Brasil se submeteu à jurisdição dela, porque ele quis, ninguém obrigou. Então, é o que eu disse quando falamos de tratados. Ninguém é obrigado a ratificar um tratado, nenhum país é obrigado a ratificar. Mas se ratificou, tem que cumprir. Se não cumprir, pode ser sancionado, não é? Então, se não está disposto a respeitar as normas, não participe dos tratados. É muito simples. Então, tenham esse raciocínio em mente, que é para vocês não acharem que está violando a soberania do país, não tem nada disso, tá bom? E vocês também já devem ter ouvido falar que nós vivenciamos no nosso sistema penitenciário um estado de coisas inconstitucional. O que é isso, gente? Em termos muito simples, é uma bagunça, é um caos completo no nosso sistema penitenciário, com graves, sérias e sistemáticas violações de direitos fundamentais. E se executivo, legislativo e judiciário não se unirem para corrigir o problema, nós não vamos conseguir sair disso. E esse estado de coisas inconstitucional, reconhecido pelo STF na ADPF 347, dentro, né, do reconhecimento desse estado de coisas inconstitucional, o Supremo determinou a realização das audiências de custódia, que estão previstas no Pacto de San José da Costa Rica e no Pacto dos Direitos Civis e Políticos da ONU, que são tratados, veja bem, que o Brasil ratificou desde 92. Gente, já era para existir audiência de custódia ou audiência de apresentação no Brasil desde 92. E o Brasil vem descumprindo desde 92, até que em 2015 o Supremo disse, olha, tem que cumprir. Todo mundo vai ter que respeitar, vai ter que fazer. Finalmente, né? Há anos já devíamos fazer isso, há mais de 10 anos já devíamos ter audiências de custódia. Ah, mas é difícil, vai dar trabalho. Se virem, é lei, tem que cumprir. Aí veio uma resolução do CNJ para regulamentar essas audiências e depois, com o pacote anticrime, no próprio Código de Processo Penal, vieram as previsões sobre audiência de custódia. Agora, em tempos de pandemia, elas estão sendo realizadas por videoconferência e até vi uma decisão recente do Supremo dizendo que a não realização seria mera irregularidade. Fiquei muito triste, porque se for assim, será um enorme retrocesso. Não é mera irregularidade, é um direito que a pessoa tem, é uma garantia que está nesses tratados internacionais, que está no nosso Código de Processo Penal e deve ser respeitada, né? Realizar por videoconferência, tudo bem. Não realizar significa, sim, violar uma garantia. Então, coloquei aqui para vocês um pouquinho sobre esse estado de coisas inconstitucional, o histórico das audiências de custódia. Como eu disse, informações relevantes. Isso caiu na prova do Pará, na Polícia Civil do Pará. Peço para ficarem atentos, porque é um tema muito atual, que está muito em voga. E temos sérios problemas a serem enfrentados e superados no nosso sistema prisional. Eu destaco aqui um programa que se chama Fazendo Justiça, que foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça, e o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O Ministério da Justiça também participa, né, através do DEPEN. Então, nós temos esse programa aí que foi muito mencionado na audiência pública no STF.
E agora nós podemos falar das famosas regras mínimas das Nações Unidas para tratamento de presos, conhecida como regras Nelson Mandela. Esse nome, gente, veio em homenagem ao ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, que é um dos grandes símbolos da luta por liberdade, por igualdade, né, por democracia. Ele ficou preso por 27 anos e a ONU instituiu também um dia para comemorar, né, seria o dia Nelson Mandela. No dia 18 de julho, os países devem comemorar o Dia Mandela dos Direitos dos Presos. Gosto de mencionar isso porque às vezes as bancas pegam esses detalhes, né, essas informações que a gente não acha que são relevantes. E essas regras da ONU, vou voltar um pouquinho aqui só para contar para vocês, elas passaram por uma atualização. Então, muito cuidado para não estudar por texto desatualizado. Atualmente, são 122 regras. Tudo começou em 1955. Então, vejam que a discussão não é recente, né? Tivemos um congresso na ONU para prevenção do crime e tratamento de delinquentes. Ainda se usava a palavra delinquente, né? Que atualmente não é considerada politicamente correta. Depois, eles aprovaram novas regras no Conselho Econômico e Social em 1957 e 1977. Com o aumento da população prisional, surgiu a necessidade de uma nova atualização, e isso aconteceu numa comissão das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Justiça Criminal, e em 2015 a Assembleia Geral aprovou todas essas reformas. Então, o nosso último texto é de dezembro de 2015, foi aprovado pela Assembleia Geral da ONU, mesmo órgão que aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? O nome, como eu disse, uma homenagem ao ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Essas regras têm caráter não vinculante. O que isso significa, gente? Não é um tratado internacional, é uma recomendação, é um documento do soft law. No próprio texto, eles vão dizer: nós não pretendemos ditar um sistema para os países cumprirem, para obrigar os países. Nós queremos trazer regras baseadas no que existe de melhor, de mais moderno, nas melhores experiências que nós temos, para que isso sirva como um referencial para os países seguirem nos seus territórios. Né? Se vocês tiverem, o recado que eles deixam é o seguinte: se vocês tiverem uma ideia ainda melhor, mais inovadora, mais protetiva, apliquem. Não fiquem presos à regra. Isso daqui é só o mínimo. Regras mínimas para o tratamento de presos. A tendência é sempre melhorar, né? Porque esse é um tema em constante evolução e as próprias regras reconhecem isso. Temos outras regras na ONU, que são as regras de Pequim ou Beijing, que é a administração da justiça juvenil, as que se referem a mulheres presas, que são as regras de Bangkok. Temos os princípios orientadores de Riad. Esses não estão previstos no edital do DPEM. Essas regras não caem para o PCDF, mas acho bom assistir e dar uma olhada, porque caem muitas provas, né? E são interessantes. Então, a atualização em 2015 já levou em conta esses outros textos da ONU, que foi ótimo, né? Porque agora eles são harmônicos, eles caminham todos no mesmo sentido. E eu quero chamar a atenção de vocês para 9 áreas temáticas que foram objeto dessa atualização em 2015, que são tratamento médico na prisão. Então, eles atualizaram as regras sobre isso, e só por atualizarem esses temas, eles já chamam atenção para provas, tá? Restrições, disciplinas e sanções aos presos, o que pode, o que não pode, em que medida. Buscas nas celas de detenção, quando isso pode acontecer, de que forma, né? Que direitos do preso devem ser observados. O contato com o mundo exterior, reclamações dos presos, investigações e inspeções. E o grande destaque para a definição na regra 44, a gente vai ver aqui, do que é confinamento solitário. Então, é uma aposta para questões de provas, como eu disse para vocês. Atualmente são 122 regras divididas em 3 seções. Então, a gente tem primeiro observações preliminares,
Depois, a maior parte das regras, que são regras de aplicação geral. O que é isso? Elas valem para todos os presos. Condenado, não condenado, preso por não pagamento de uma dívida, todos eles, né, em regra, têm os direitos previstos nessas regras gerais, de 1 a 85, e depois existe uma previsão de regras por categorias específicas de presos. Então, o preso que já foi condenado, o que ainda está aguardando a condenação, o que nem sequer foi acusado, o que tem uma doença mental, o que foi preso por não pagar uma dívida, que a gente diz que é a prisão civil, tá? Então, existe essa diferença por categorias. Na nossa lei de execução penal, a LEP, que vocês também precisam estudar, nós encontramos, né, regras parecidas, toda a preocupação com assistência material, a saúde jurídica, educacional, social, direitos do preso, que estão na LEP, principalmente dos artigos 40 a 43. Então, a gente percebe semelhanças e também percebemos que a nossa LEP está, em algumas partes, desatualizada. Né? É uma crítica que se faz, porque nós estaríamos precisando, aí, já que é uma lei da década de 80, já sofreu alterações, mas não as necessárias para acompanhar essa proteção internacional dos direitos das pessoas privadas de liberdade. Então, as regras de Mandela viriam complementar, serviriam como um norte na interpretação, né, do que deve ser aplicado a essas pessoas no Brasil. Destaco as 5 primeiras regras, elas caem muito, e aí vem falar justamente que não é o objetivo de impor aos países a aplicação das regras, que não significa discriminação, termos um tratamento diferenciado para aquelas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, principalmente mulheres, idosos, né, presos que tenham alguma deficiência. Ter esse tratamento diferenciado não viola o princípio da igualdade. Isso é cobrado pelas bancas. O grande objetivo das regras, que é um papel ressocializador, é devolver aquela pessoa melhor para a sociedade, é pensando na reintegração social dessa pessoa. Né? Então, tudo isso consta nessas primeiras 5 regras. Façam a leitura, não coloquei o texto completo aqui, que é enorme. Vocês encontram a tradução oficial em português no site do CNJ. Quem está no curso do DEPEN, eu fiz uma formatação em Word para vocês. Fica melhor para ler. Cuidado com documentos desatualizados na internet, porque tem muitos, tá? Então, peguem a versão oficial do Conselho Nacional de Justiça ou da própria Nações Unidas, também tem um texto que eles chamam de versão oficial, está em português de Portugal, mas serve, tá bom? Aí eu destaco, o que as bancas adoram cobrar, a gente vai ver algumas questões. A diferença dos presos em categorias, se isso existe, sim, existe. Homens são separados de mulheres. Os não condenados devem ser separados de quem já foi condenado, né? Então, presos preventivos daqueles que já foram condenados. Quem está ali respondendo uma prisão, quem está preso por não ter pagado uma dívida, ou seja, uma prisão civil, deve ser separado de quem cometeu uma infração criminal, e onde for possível prisão dos jovens, eles devem ser separados dos adultos. Então, existe sim a diferenciação dos presos em categorias. Sobre as acomodações, isso também cai muito. E olha o que recomenda as regras, gente. Nós devemos ter, nos quartos destinados ao descanso noturno, eles devem ser ocupados por um preso. A recomendação é essa. Em situações excepcionais, não deve ultrapassar 2. É até engraçado o jeito que eles escrevem. Não é recomendado que 2 presos sejam alojados em uma mesma cela ou quarto. Então, o ideal é 1. Em uma situação muito excepcional, 2. Mas isso nem é recomendável. É o que diz aqui a regra número 12. Então, essa cai muito, tá? Também perguntam muito sobre vestuário do preso, se ele não tiver permissões para continuar com a própria roupa, e se ele for continuar com a própria roupa, ela tem que ser adequada, ela tem que estar limpa.
Se não for assim, a unidade prisional deve fornecer roupas ao preso. Roupas íntimas devem ser trocadas e lavadas com frequência para manutenção da higiene. E o item 3, eu acho que é o mais cobrado. Se o preso tiver que sair, claro, com autorização da unidade prisional, ele tem permissão de usar as suas próprias roupas ou uma roupa que seja discreta, para que ele não seja, né, identificado na rua como um preso. E se ele puder usar a própria roupa, no momento de entrada, a unidade tem que se assegurar que as roupas são apropriadas e que estejam limpas, tá? Sobre serviços de saúde, que foi outra área temática abordada aí na atualização, eu destaco a regra 28, gente. Ela vem nos dizer que nas unidades prisionais femininas é necessário um lugar especial para necessidades de cuidado e tratamento pré e pós-natais. Se a mulher está gestante, né, se é uma presa gestante, o nascimento do seu filho não deve acontecer na unidade prisional, deve acontecer em um hospital fora da unidade prisional. Se não tiver jeito e o nascimento acontecer na unidade prisional, diz a regra 28 que isso não deve constar na certidão de nascimento. Se a criança nascer no presídio, isso não deve constar na certidão de nascimento. É o que as bancas mais cobram, né, sobre essa regra 28. Também muitas questões sobre restrições, disciplina e sanções. Na regra 43, a gente tem uma relação daquilo que não se admite, então aquilo que é vedado, as práticas que devem ser proibidas, que são confinamento solitário indefinido, confinamento solitário prolongado, encarceramento em cela escura ou que seja constantemente iluminada, então nem o tempo todo escura, nem o tempo todo iluminada, castigos corporais ou redução da dieta ou água potável do preso e castigos coletivos. Além disso, os instrumentos de imobilização nunca devem ser usados como sanção a infrações disciplinares. Que isso? Correntes, algemas, nunca podem ser usados como sanções disciplinares e também não pode ser uma sanção proibir o contato do preso com a sua família, só em situações muito excepcionais e se isso for necessário para manter a ordem e a segurança. Tudo bem, professora, mas o que se considera um confinamento solitário? Está aqui na regra 44. O confinamento solitário refere-se ao distanciamento do preso por 22 horas ou mais, então ele fica 22 horas ou mais sem contato humano significativo. Isso é um confinamento solitário. O que é um confinamento solitário prolongado? É ele permanecer assim por mais de 15 dias. 22 horas ou mais sem contato humano significativo, confinamento solitário. Mais de 15 dias nessa situação de confinamento solitário prolongado, né? Então, são práticas que são proibidas. E aqui, gente, surge uma discussão interessante porque a gente tem aqui no Brasil o regime disciplinar diferenciado, que é muito criticado, não é? Porque não estaria de acordo com essas regras, inclusive, é um isolamento do preso em situações excepcionais previstas na LEP, no artigo 52. O Supremo ainda não analisou a constitucionalidade do RDD e ele continua acontecendo no nosso país. Mas já tem esse pensamento crítico, né? O RDD, nosso regime disciplinar diferenciado, não estaria de acordo com o que prevêem as regras de Mandela, justamente por causa dessas previsões aqui. Os instrumentos de restrição, algemas, correntes, imobilizadores de ferro, eles devem ser proibidos, a regra é essa. Deve-se buscar, primeiro, uma tentativa de diálogo, a prevenção a qualquer tipo de embate, de conflito, e os previstos em lei, instrumentos restritivos previstos em lei, eles podem ser utilizados excepcionalmente como uma algema nas seguintes situações.
precaução contra fuga durante uma transferência, e quando o preso estiver na presença de uma autoridade administrativa ou judicial, tem que remover, teria que retirar suas algemas. A questão vai te dizer que não se admite o uso de algema nem em uma situação dessa, aí fica errado, né? Por ordem do diretor, se os outros métodos falharem, então, como última medida, depois que tudo já foi tentado, né, e não conseguiram controlar, e aí o próprio diretor já vai providenciar exames, vai chamar a equipe médica para alguma eventualidade. A regra 61 também é interessante, sobre contato exterior, ela vem dizer que o preso ele tem que ter a oportunidade de receber visita e se comunicar com o advogado da sua própria escolha ou um defensor público, né, que seja nomeado para ele. Muito importante. Esse encontro com o advogado pode ser vigiado visualmente por um agente prisional, mas eles não podem ser ouvidos. Então, nós temos normalmente os parlatórios, e é possível que isso seja vigiado visualmente, mas não é possível ouvir a conversa por uma questão ética, por um sigilo que deve ser mantido entre o preso e o seu advogado. Trabalho do preso também cai muito. Destaquei aqui a regra 100. Esse item número 1 costuma ser copiado pelas bancas. Nos diz que indústrias e explorações agrícolas, preferencialmente, grifem essa palavra, devem ser operadas diretamente pela administração prisional e não por contratantes privados. A banca vai te dizer que preferencialmente devem ser administrados por contratantes privados, o que fica errado. E se não estiver sob controle da administração prisional, nós temos que ter agentes prisionais supervisionando o trabalho dos presos, tá? Então, destaque para a regra 100. Coloquei aqui algumas questões para fecharmos, vamos comentá-las. As regras mínimas da ONU para o tratamento de reclusos recomendam que o preso provisório tenha o mesmo tratamento dado aos condenados no que tange alimentação, alojamento e vestuário. Está errado, vocês vão ver isso nas regras 111, especialmente número 3, 113, 114 e 115. E está errado porque, gente, um preso provisório, ele tem mais benefícios do que o preso que já foi condenado. Então, ele pode, por exemplo, receber alimentação externa, segundo as regras. A regra seria que ele permanecesse com as próprias roupas, e se ele não permanecer, ele tem que receber uma roupa da unidade prisional que seja diferente da roupa do condenado, para ele ser mesmo diferenciado. Existem provisões aí diferenciadas conforme a situação de condenado e não condenado, preso provisório e preso já condenado. Então, atentos a isso, por isso essa questão está errada. Sobre a regra 100 que nós acabamos de falar, as regras mínimas da ONU para o tratamento de reclusos recomendam que empresas privadas administrem indústrias e granjas penitenciárias a fim de assegurarem métodos de trabalho assemelhados ao exercido fora do estabelecimento penal. Errado, o recomendável é que a própria administração prisional esteja ali controlando isso, e não empresas privadas. Então, confiram novamente aí a regra 100. As regras mínimas da ONU para o tratamento de reclusos recomendam que o vestuário pessoal do preso condenado seja mantido como regra para que sua individualidade seja preservada. Errado, existe uma possibilidade de ele manter o seu vestuário, vejam as regras 19 e 20, mas é só uma possibilidade, não é a regra, não é uma imposição, é uma possibilidade. Normalmente, a regra é que a própria unidade prisional ofereça esse vestuário. As regras mínimas da ONU para tratamento de reclusos recomendam que o total da remuneração recebida pelo preso em razão de trabalho desempenhado seja reservado em poupança e entregue a ele depois de cumprida a pena. Errado. Não é o total, é só um percentual, né, uma parcela
dessa remuneração, o restante ele pode enviar para a família dele, ele pode, inclusive, adquirir coisas na unidade prisional, como roupas que forem necessárias. Vejam a regra 103, então está errada essa questão. As regras mínimas da ONU para o tratamento de reclusos recomendam que os presos sejam separados por diferentes categorias, consideradas, entre outras, as razões de detenção. Correto? Especialmente regra número 11, como nós vimos. Agora, para as próximas assertivas, nós vamos marcar aqui conforme o enunciado. Vamos classificá-las em certo ou errado. As conferências entre o preso não julgado e o seu advogado podem ser vigiadas visualmente por um policial ou por um funcionário do estabelecimento prisional, mas a conversação entre eles não pode ser ouvida. Perfeito, regras 61 e 120. Está na parte geral e está lá na parte específica do preso não julgado. Certinho. Pode ver, mas não pode ouvir. O preso pode ser submetido à realização de serviços que lhe sejam atribuídos em consequência de medidas disciplinares. Errado, regra 40, nunca. O trabalho nunca pode ser uma penalização, né? Não pode ser uma consequência porque ele violou uma regra, não pode ser uma sanção disciplinar. É o que nos diz a regra 40, também importante e muito cobrada. Relativamente aos instrumentos de coação, o uso de algemas e correntes é vedado, inclusive como medida de precaução contra fuga durante uma transferência. Errado, porque normalmente o uso é vedado, mas em situações excepcionais como essa, precaução quanto fuga, admite-se ao que nós vimos lá na regra 47. As celas ou quartos destinados ao isolamento noturno podem, em regra, ser ocupadas por até 4 presos. Errado. O que a gente viu? O ideal é 1. A regra é que seja 1. Em situações excepcionais, isso pode ser modificado, mas ainda diz o texto que não se recomendam 2. Né? Então, é 1, no máximo 2, mas não se recomenda que sejam 2. É a regra número 12. E nos estabelecimentos prisionais para mulheres devem existir instalações especiais para o tratamento de presas grávidas e das que tenham acabado de dar à luz, devendo constar do registro da criança que o seu nascimento ocorreu no estabelecimento penal, prisional. Errado, a gente viu na regra 28 que o ideal é que ocorra em um hospital fora da unidade prisional, e se acontecer lá, não deve constar da certidão de nascimento. Tranquilo, pessoal? Então, fechamos as regras de Mandela. Isso vem sendo cobrado em muitos concursos. Então, na Polícia Civil de São Paulo, por exemplo, cai. Provas para a Polícia Penal dos estados, como em Minas Gerais, também cai. Então, vale a pena vocês estudarem, dar uma atenção a esse texto. Vai cair no DEPEN, mesmo que não caia na PCDF, não custa, não precisa ser agora, né? Mas depois dê uma revisada aí nessas regras, tá? E quem vai fazer prova do DEPEN, eu espero 1 ou 2 itens sobre as regras de Mandela. Vamos ver, né? O que eles vão colocar aí na nossa prova. Daqui a pouco nós voltamos para falarmos do direito constitucional. Até já!